Você fica quietinho? Fica? Ou quer ver mamãe, que está em algum lugar aí? Bom, vamos tentar. Daqui a pouco eu boto você sentado aqui. Tá bom? Pode ser? Juizinho. Bem, meus filhos, só para rapidamente, porque aqui eu tenho um peso a mais hoje. Se observaram bem, os assuntos dos domingos passados que eu recordei foram os sinais que Jesus escolheu para ser reconhecido, presente e agindo no meio do mundo. Vamos lembrar? Primeira semana ele ressuscitou e somos testemunhas. Como podemos ser testemunhas de Jesus? Quando nos reunimos no dia que ele marcou, quando aproveitamos a graça do perdão que naquele dia ele deixou à igreja, quando temos acesso ao sinal do pão, nisso reconheceram que ele estava ali quando partiu o pão. Quando vamos dar testemunha? Quando somos guiados pelos mesmos pastores que Cristo deixou a igreja confiadas a ele, com a guia de Pedro. Quando vamos dar testemunho? Quando somos capazes de amar como Jesus amou, lembramos isso na semana passada. Como vamos dar testemunho? Com a ajuda do Espírito Santo, que nosso Senhor hoje, no chamado discurso de despedida, promete sobre a igreja. Sabia disso? Não? Pois fique sabendo hoje, porque mamãe vai ficar sabendo e depois vai lhe explicar, tá bom? Então, hoje é o sinal, digamos assim. Nosso Senhor continua nos recordando aquele mandamento do amor que nos recordou no domingo passado. Começa dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quantas vezes vocês já me ouviram falar? Nós somos uma religião de aliança. O compromisso dele conosco, e é necessário o nosso compromisso com eles. Tá certo? É assim a aliança. Se vocês me amam, guardem minha palavra. Ou seja, a gente está fazendo um arremate de todos os sinais de que fomos recordados até semana passada. Não é? Então, tendo todos esses sinais que foram recordados até semana passada, nosso Senhor promete que para a gente ser este sinal, porque o sinal implica vida da comunidade como um todo. Implica vida. E isso só é possível com o auxílio do Espírito Santo, porque é Deus mesmo que vem nos vivificar. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Eu vos dou a paz. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos recordará tudo o que eu vos disse. Ele não quer ficar em pé não, não é? O Espírito Santo vos recordará tudo o que eu vos disse. Tudo vos ensinará. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue sim dar conta do recado e ser sinal. Certo? O que foi? Quer ver mamãe agora? Viu? Olha, lá vem. Você quer? Oh, meu Deus. Vá pra mamãe. É hoje. Isso. Muito bem. Tchau. Ele dá uma risadinha. Pois bem, então em resumo é isso. Com o auxílio do Espírito Santo que nosso Senhor derrama sobre nós, e nós vamos celebrar isso daqui a 15 dias no domingo de Pentecostes. No discurso de despedida, nosso Senhor disse: eu vou, mas eu não vou ficar ausente. A ação do meu Espírito em vocês fará vocês recordarem tudo e os tornará capazes de viver tudo o que eu deixei como sinal da minha presença e da minha ação. Ou seja, o tema de hoje, esse grande arremate, continua sendo a igreja.
Porque é somente enquanto igreja, ou seja, enquanto partes do corpo de Cristo, animados pelo Espírito Santo, é que nós vamos dar testemunho, é que nós vamos nos reunir, é que o perdão vai acontecer entre nós, é que o sinal do pão vai ser realidade, não de qualquer jeito, dependendo do sentimento de cada um, é que os sinais dos pastores serão possíveis diante de nós e que o amor também nós daremos conta do recado. Somente na igreja, corpo de Cristo, é que esses sinais se verificam. E igreja só existe enquanto nos entendermos como povo de Deus. Povo reunido por Ele, resgatado por Ele e animado com o seu Espírito. Do contrário, não existe igreja. Igreja não é nome de instituição, não é uma palavra para se colocar numa placa na porta. Já vos recordei que para ter o mínimo de discernimento onde está a igreja, o que é igreja para começo de conversa? É a comunidade dos redimidos, dos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que creem nas mesmas verdades de fé, que obedecem aos mesmos mandamentos como regra de vida, que se alimentam da graça de Deus, dos mesmos sacramentos e são guiados pelos mesmos pastores que Jesus colocou à frente de sua igreja, tendo Pedro como chefe. Se faltar qualquer uma dessas coisas, não existe igreja. Foi justamente o fato de ignorar essa verdade que fez com que muita gente trocasse de religião do jeito que se troca uma camisa. Até gente que era do meio de vocês, gente que era de apostolado, gente que era de legião, gente que era de renovação carismática, abandonou a igreja por não saber o que é igreja. Porque aquela ideia de o grupinho que me faz bem prevaleceu. Ou seja, o sentimento da pessoa foi a medida para se tomar decisões. Aí tudo se perde. Meu sentimento não é medida para a partir daí eu tomar decisões do relacionamento com Deus e com o próximo. Não é à toa que no mandamento do amor, que recordamos faz uma semana, nosso Senhor dizia que a medida era o amor dele, não o nosso amor próprio. Porque muita gente costuma dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso ainda é Antigo Testamento, não é o mandamento de Jesus. Porque se tu mesmo fores a medida do amor, o próximo está lascado. Pense, se olhe no espelho. Não é melhor a gente ter bem claro que a medida do amor é o amor sem medida do coração de Cristo, do que a gente colocar o próprio egoísmo nosso como medida para um amor? Ele promete o seu Espírito, Ele derrama o seu Espírito, embora que pareça que seja particular, pessoal, individual, mas é sempre em vista da igreja, em vista da edificação do corpo de Cristo como um todo, que é a igreja. Qualquer um que esqueça disso pode achar que está agindo por influência do Espírito Santo, quando na verdade pode estar agindo por influência de outro espírito que age contra Deus. Tem muita gente com cara de piedosa e espremendo os olhos, que, repito, eu ainda acho estranhíssimo, quando algumas pessoas estão em certos grupos e vão rezar e tem que espremer os olhos para mostrar que tem mais fé do que os outros. Não precisa espremer olho nenhum. Eu acho que nessas horas é mais do ego da pessoa que está tomando o lugar de Deus. E quando isso acontece, a pessoa pode dar ouvidos a outros espíritos que não são o Espírito Santo. Fiquem atentos quanto a isso. Portanto, meus filhos, hoje a igreja de novo aparece para nós como o grande sinal que engloba, que abarca, que acolhe, que tem dentro de si todos os outros sinais que existem em função dela. Nos reunimos para ser testemunha enquanto igreja. Aqui na igreja acontece o perdão de Deus. Na igreja acontece o encontro com o Senhor no dia que Ele escolheu. Na igreja, somente quando tem a sucessão apostólica e verdadeiro sacerdócio, há o pão que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Na igreja, e somente na igreja, existem aqueles que em nome de Cristo, de uma forma
historicamente comprovada, nos ligamos historicamente com Ele, guia o povo dele até o céu. E somente na igreja, enquanto nos estimulamos mutuamente, é que o amai-vos como eu vos amei é aprendido e praticado e tem capacidade de conquistar ainda outros mais para Deus. Não vamos nos furtar. É nossa hora da história, enquanto igreja, de dar testemunho. Que nosso Senhor nos socorra com o seu Espírito Santo, que Ele coloca sempre à disposição, porque Ele deseja que a gente viva a vida dEle. E a vida dEle é o Espírito Santo dEle agindo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.